Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Thiago Arantes, comentarista, e nesse vídeo eu vou te mostrar uma entrevista que eu fiz com o tropeiro e produtor de rodeio Renan Rochite, proprietário do circuito Top 20 RR EcoPower. E nesse vídeo o Renan falou um pouco do início da sua carreira, dos primeiros touros, dos touros atuais e dessa ascensão que vive hoje o campeonato Top 20 RR EcoPower. A gente brinca que o Renan é um dos CNPJs mais antigos do rodeio e ele contou como foi esse começo e toda a sua trajetória. Então confiram agora um pouco da história da companhia RR do Renan Rochite. Meu nome é Renan Golinelli Rochite. A maioria do pessoal me conhece como Renan Rochite, mas eu sou de duas famílias italianas, tanto a Golinelli como a Rochite. Os meus avós vieram da Itália, vieram morar aqui em Torrinha, se conheceram e eu fui meu pai, minha mãe, nascido e criado aqui, e eu também nascido e criado aqui. Só meus avós que são italianos, que mais vieram morar aqui na época da cultura do café, vieram para trabalhar em cultura de café aqui na cidade de Torrinha. Meu pai tinha uma propriedade rural, né? E tinha gado, boi, sempre ligado na vida rural, vamos dizer assim. Meu irmão, um pouco mais velho que eu, são 6 anos de diferença, ele começou a montar em boi antes que eu era mais novo, ele deu um pega tal, parou, eu me apaixonei pela vida do rodeio, né? Vendo os meus amigos mais velhos montar em boi, eu comecei montando em touro. Mas, corajoso, montava qualquer coisa. Teve vez chegar a 16 touros para experimentar, uma boiada chifruda, brava. Vamos pegar uns 5, 6 pães para experimentar os touros. A hora que a turma viu os touros, só ficou eu, um amigo meu chamado Paulo, tinha 16 touros. O homem queria experimentar naquele dia que se não servisse para pulo, ele ia mandar para o batidor. Lembro que eu e ele montamos 16 touros, cada um atrás do outro. 8 eu, 8 ele. Não era um grande cowboy, nunca fui um grande parador em touros, mas coragem não faltava. Até que aconteceu um acidente, eu levei uma estoqueada, vamos dizer assim, uma cabeçada do boi, que não precisa colete, precisa capacete, não precisa nem luva, enfaixava a mão para montar em touro. E eu levei uma cabeçada, quebrou o maxilar em 3, 4 lugares, e aí fiquei uns 2 meses tomando sopa de canudinho, até colar os dentes, maxilar, e aí meu pai falou, Renan, você já estava montando os bois na fazenda, para fazer boi de pulo. Ele falou, vamos parar, vamos comprar uma boiada, já tem alguns bois já fazendo pela fazenda, e você vai ver se cowboy, peão, você vai ser tropeiro em touro. Então, o único jeito de eu não me afastar do rodeio, eu fui virar tropeiro e não montar em touro. Falei que do rodeio eu não saía, que daquela vida eu amava e amo até hoje. Eu comecei a montar com 15 para 16 anos, né? E emancipei para me montar nos rodeios, tudo. Aí com um ano depois que comecei a montar, montei alguns rodeios profissional com 16 anos, para 17 eu levei a estoqueada, a cabeçada. Aí eu machuquei, eu já montava nos touros da fazenda. Eu tinha alguns animais, tinha feito alguns animais. Aí nós fomos em Itatiba, chamava, se não me engano, a companhia de rodeio Marlboro. Nossa, vai que o ER faz tanto, 87 isso. São 38 anos aí, 37 anos. Era a companhia de rodeio Marlboro, veio Puma, veio um monte de touros bons, comprou eu com meu primo Elvinho de sócio. Tanto que a companhia se chamava HR, Elvio e Renan. Elvio e Renan, que é o meu Rochite também. Mas aí no ano seguinte ele sofreu um acidente de caminhonete, morreu. Aí virou RR desde 88. Na verdade eu comecei em 87, com 17 anos a fazer rodeio. Mas de sócio com um primo mais velho. Mas não foi nenhum ano de sociedade, ele acabou morrendo. Aí ficou só para mim a boiada, comprei a parte dos filhos dele e montei a RR, comprei de rodeio. Aí eu construí uma arena, construí arquibancada e foi fazendo isso. Então, foi a boiada da Marlboro, exatamente. Agora, lembrando bem, lá de Itatiba, que eu tinha uns touros meus, comprei a boiada da Marlboro e fiz a primeira geração de touros de rodeio. Olha, lá no começo, bem no começo, vamos lembrar aos poucos os touros, eu lembro que veio esse touro Puma, um boi pintado, lindo, e tinha ele e o Machado. O Machado não era tão pulador. E o rapaz, ele tinha os touros no em Itatiba e era num sitinho. Ele acostumou, a padaria dava pão velho para ele e dava pão para os bois. Então aqui eu também passava nas padarias, trazia pão. Esses 2 bois eram muito mansos.
Eles iam lá e praticamente chegava cedo com o saco de pão, eles sabiam que vinha pão, eles iam lá na porta da cozinha da fazenda comer os pães deles. Era isso. Aí depois já veio uma boiada que comprei do pessoal de Brotas, do White, do Berto. Veio maçarico, veio tapete, abacaxi, mas não era touro, era boi capão. Ainda estava se fazendo os touros de rodeio. A turma capava muito boi na época, então eu tive muito boi capão na minha boiada. Maçarico foi um dos touros, rochedo, pulava alto, dava uma grande nota. E muitas outras boiadas vieram vindo após essa. Porque, como eu falei, começamos em 87, são 36, 37 anos. Quantos bois já passou na mão? E teve grandes touros. Depois veio o Pelé, que pulou na Fernão Barreto 2 anos seguidos, Ouro Branco. É tantos touros que a gente deve ter passado mais de 1000 animais, bem mais que isso. Então, a gente lembra dos principais, são muitos nomes para serem lembrados. Blindado, que é exatamente o blindado que ele bateu na cabeça do Valdomirinho, quase assim, ele ficou até internado em vários dias, um período longo. Eu vou blindado. Esse foi experimentado também. Esse eu não comprei de boiada. Esse eu comprei, eu fiz ele. Eu comprei o 10 touros Chianini, né? Marquigiano Chianini Plus. Nós experimentamos aqui em Torrinha. Ele já saiu um fenômeno desde a primeira vez. Dos 10 sobrou 4, 6 não serviu. Mas ele durou mais tempo e foi um touro fenomenal mesmo na companhia. Foi bem lembrado. Serpente derrubou o Darmils, né? Até na semifinal de Barretos, o boi derrubou ele. Foi o ano que veio os melhores peões, não, que muitos anos vieram peões em Barretos, mas esse ano veio a nata da peonada. Darmils estava invicto até nesse momento, na semifinal. Lembro que o Serpente derrubou ele, deu uma cabeçada, tirou até o capacete dele na cabeçada que ele levou do Serpente. E aí, acho que nem sei se ele acabou indo para a final ou não, mas foi o único boi que derrubou o Darmils, que tinha sido, só que era acho que PRCA, não sei nem se era PBR, era na época. Ele era finalista entre os 5 ou 10 melhores da PRCA. Outro grande touro que passou pela companhia RR foi o Pelé, que pulou na final de grandes rodeios, como Americana e Barretos. Durante os 38 anos dedicados ao rodeio, o Renan Rochite nunca deixou de ser tropeiro, mas com o tempo ele precisou investir na locação de estrutura, na produção de shows e na organização de eventos. Sempre, nunca parei. Só que, que a gente fala, o rodeio, eu comecei a fazer a parte de shows, estrutura, tudo. Então, o boi eu sempre foi minha paixão, mas o tempo absorveu eu demais. Então, eu não tinha tempo de experimentar boi, não tinha tempo de ir atrás do boi de pulo. Então, lógico, se você quer ter uma coisa boa, você tem que se dedicar a ela. E eu dedicava ao rodeio, mas não só os touros. Eu dividia minha atenção com todas as partes do rodeio. Não era um tropeiro, vamos dizer, que nem André de Mogi, o Serginho hoje, filho dele, que é touro. O foco deles é touro e rodeio. No começo, sim, foi touros, aí eu tinha arquibancada, tinha camarote, tinha arena, tinha palco, aí comecei a mexer com shows, então eu tinha muita coisa para mexer. Então faltava tempo para mim experimentar touros, faltava tempo de mim garimpar touros, então a boiada, lógico, deu uma diminuída de nível. Agora, com a ascensão veio o Rafael, veio o Raul, dois apaixonados por rodeio, esses sim, ficam vendo na internet procurando touro. Eu, por exemplo, acho que eles treinam quase semana sim, semana não. Eu sempre compro 20, 30 garrotes cada um mês, 2 meses. Eles experimentam. Então, agora sim está dando tempo de garimpar touros novos dentro da própria fazenda, né? Da Fazenda Conquista, que a gente tem arena própria, tudo. E também eles ficam procurando na internet onde tem touros bons para comprar. Então agora, graças a Deus, a companhia REG, a boiada, né? Não, a companhia nunca chegou a cair. A boiada que chegou uma época, por falta de tempo, a boiada ficou uma boiada mais comum. Hoje ele está querendo voltar a ser um dos grandes tropeiros em touros do Brasil. É aqui, na Fazenda Conquista, na cidade de Torrinha, que os touros da companhia RR são tratados e selecionados para rodeio. O local possui uma arena própria para treinamento e os animais recebem tratamento digno de verdadeiros atletas.
O trabalho com os touros atualmente é dividido com os filhos Raul e Rafael, 2 apaixonados pelo rodeio e que assumiram a função com dedicação. Muito bom, é o que eu falo. Eles, desde você andar aqui em casa, tem boizinho para todo lado, aí compra o boizinho para eles montar e vai. Lógico, teve uma fase, uns 2, 3 anos, que eles ficaram muito fissurados em futebol, mas nunca deixando de gostar do rodeio. Mas depois que afirmou um pouco, agora é só rodeio, eles acordam cedo, vão pra fazenda, tratam os bois, eles se dedicam ao rodeio. Ficam dia e noite assistindo montarias, a gente tem o campeonato Top 20, mas lógico, a gente tem que olhar o que é bom dos outros circuitos. Então a gente tem que cada vez melhorar a qualidade do rodeio. A gente sabe que depende ainda muito dos shows, o Brasil ainda não tem como desvincular, mas temos que crescer a admiração pelos peões, pelos touros, para o público cada vez mais. Você depender menos dos shows, nunca vamos desvincular, os shows também são importantes, mas a gente tem que depender menos dos shows e mais do rodeio. O novo plantel de touros da companhia RR está reforçado e preparado para participar de qualquer rodeio. Agora na boiada atual, né, o Espantalho nós compramos no final do ano passado, se revelou um dos melhores touros do Brasil hoje, pulou na Roseta, pulou na CR, pulou na PBR, sempre se destacando no Top 20. Aí compramos 2 bois recentemente do Tércio Miranda, 2 bois muito bons, Graciela Adriano Bosco indicou os 2 animais, o Calibre e o Van Damme, 2 touros excelentes. Um abraço aí para o Adriano, que falou, pode comprar que esse eu garanto. E realmente, 2 touros muito bons. Aí tem o Panda, que já estava aí faz tempo, o Cheque em Branco, que é cria da fazenda, é crioulo nosso. Então, a gente está formando uma tourama, compramos um touro essa semana passada, achei impressionante, muito bom touro. Então a gente não está parando de comprar touros. E as novas, vamos dizer, estrelas que estão surgindo na fazenda, então o ano que vem que devem entrar aí uns 5 touros novos que nós fizemos ou compramos garrote, estamos finalizando eles para entrar no rodeio, que serão com certeza mais 5 bois de final para o ano que vem para a companhia. Em meados de 90, a companhia RR passou a organizar um circuito de rodeio indoor pelo interior paulista, eventos que são lembrados até hoje. Nós fizemos lá atrás, você foi limpar o circuito para o rodeio indoor, chegamos a conseguir, que era duro você fazer rodeio dentro de ginásio, o prefeito liberar um ginásio, você tem que forrar com um borrachão as quadras, puxar terra, tudo, mas na época era a TV Band também, São Paulo Centro apoiou esse projeto, Paradox Music, que era uma gravadora muito forte na época, e conseguimos, assim, criar circuitos, fizemos 20 etapas só em lugares cobertos, Bauru, Lençóis Paulista, Pederneiras, Bariri, Torrinha e muitas outras cidades. E era dentro do ginásio, dentro, no caso, Bauru, do kart indoor, e fizemos esse circuito durante 3 anos, e lá, você vê como que era rodeio e grandes locutores, era Marcos Brasil, o Almir Cambra, então, e bandas boas que eram famosas, também tem muita banda boa de baile, e lotava e não tinha os grandes shows. Aí passou essa fase, eu comecei com o circuito RR de rodeios, mas quando eu criei o Top 20, juntei com a EcoPower, uma parceria com o Antônio, com o Leandro, essa família EcoPower que adora o rodeio, que hoje são um dos maiores patrocinadores de rodeio do nosso Brasil, criamos o Top 20 RR EcoPower, é uma empresa que assina o nome do circuito. Estamos pelo 3º ano consecutivo. Então, a gente sempre tem essa vontade de ter um circuito, montar. Já estamos aí 3 com a EcoPower, 3 com a RR. Então, porque você vai ter uma qualidade de rodeio, uma plástica bonita, todos os peões uniformizados, porteireiro, juiz. E formando um circuito, você tem uma credibilidade a mais para você vender sua festa, vender seu evento para as prefeituras e sindicatos rurais. Para 2025, o circuito Top 20 RR EcoPower aumentou a sua premiação e irá coroar o campeão dessa temporada com uma caminhonete 0 km. O campeonato Top 20 RR EcoPower vai além de uma competição, com uma indescritível estrutura, grandiosos shows que encantam e multidões que se unem em um só lugar.
Quem será o dono da caminhonete cabine dupla nesta temporada de 2025? É a vez da sua cidade viver as emoções do campeonato Top 20 RR EcoPower. E a partir desse ano, o programa Buffalo Bill na Band está veiculando os melhores momentos de todas as etapas do campeonato. Firme, porque agora o trem vai pular. É isso Sempre aí. final. Porteira, poeirão, levanta, segura, peão. Vai lá, sorta a traia, boiadeiro. Como empresário, o Renan precisa lidar com dois segmentos, o dos shows e o do rodeio. E ele sabe que é preciso ter um equilíbrio para que ambos possam caminhar juntos. Quando eu comecei em 88, 87, 88, era rodeio, você montava o rodeio e tem uma lona gigantesca, um bailão, e lotava as festas, lotava quantas festas. Aí, já na época, 10 anos depois, 97, 98, vamos lembrar, que as festas começaram a levar show em palco grande. Antes era banda de baile nas lonas de circo, né? E aí nós ficamos muito dependentes dos shows. Gosto dos shows, tenho avisado com todos os artistas, com todos os empresários, só que ficou muito dependente. A gente tem que ser uma relação de confiança e uma relação sadia. Então nós temos que trazer os shows que o brasileiro gosta, da sertaneja, mas o povo tem que cada vez mais ter o peão como ídolo, o touro. Eu quero ver aquele touro pular, quero ver aqui em Torrinha, quantas vezes nessa época eu soltava o rodeio. Quem que vai me montar? Vem o Adriano, vem o Rogério, vem a boiada da R, vem do Paulo Emílio, vem do Neto Ger, vem da Marca Taça, vem do Renato Zanovello. Você soltava a festa, o que você tinha que pôr no cartaz, quem era? Os tropeiros, os locutores e os peões que vinham. Então o povo tinha essa admiração pelo rodeio. O show acabando tomando um pouco espaço do rodeio, na preferência do público, mas para melhorar o rodeio, e é bom para ter um equilíbrio entre as partes. Nós dependemos do show, mas não tanto. Andar junto com o outro, sem um sobressair sobre o outro. Então, o ideal para os próximos anos é que nós equalizemos e que os dois tenham a mesma importância. Nenhum nem o outro ser mais importante, porque aí ficaria uma coisa sadia para todo mundo. Esse é o Renan Rochite, um grande empresário. E mais do que isso, um verdadeiro apaixonado pelo mundo do rodeio. E para encerrar essa entrevista, ele lembrou daqueles companheiros que o ajudaram nessa jornada. Eu comecei, né? Era o meu primeiro vinho, era um sócio, né? A gente fez a companhia, por uma fatalidade, um ano depois nós montamos a companhia, ele veio acidentar, que incentivou muito no rodeio. Depois veio a época do Moraci Núcio, dos Inconfidentes do Prata, não posso deixar de ressaltar ele, que fez os grandes rodeios no Brasil. Ele era de Torrinha, mudou para o Prata, começamos a fazer os rodeios e fez Prata, Uberlândia, Patrocínio, Rio Verde, Santa Helena do Goiás. Eram grandes rodeios juntos, graças a Deus, Tumbiara, que era o circuito de Confidentes. E depois a gente foi andando, conhecendo pessoas, passamos desde os antigos tropeiros, nossa, Madrugada, Valtinho Pereira, Verde Amarelo, nossa, lembro Renato Zanovello, Altarzinho Petramolês, que criou a Marca Taça. Era uma família muito boa que a gente estava junto no rodeio. Paulo Emílio, lembrando disso, quando eu fui montar a boiada, e ele começou em 87, e eu falei que eu queria fazer o companhia de rodeio, né? Fomos visitar o Paulo Emílio, como montar uma companhia de rodeio, né? Fomos lá na Fazenda Santa Marta, lá em Issem, ou Issem, nem às vezes confundo, para ver como que era uma criação de touros. Então, todos esses tropeiros passaram por nossa vida, foram grandes amigos nossos. Se eu for falar a quantidade de tropeiro, aqui para baixo teve a região do Carlinho Cató, Silvinho Cinta, João Piffer, Mauro Cugo, fiz muitos rodeios com eles também. Então, passou muita gente nessa vida, são 30 e tantos anos. Eu acho que em atividade hoje, com boiada e rodeio, o Paulo Emílio, depois talvez seja eu o segundo mais velho nessa, que não parou, nunca parou. Na verdade, você falou, eu parei, não, nunca parei. Sempre tive boi. Talvez diminuiu um pouquinho a qualidade pelo falta de ter, mas eu nunca deixei de ter touro, porque era a grande paixão do touro. Mas como todo mundo sabe, que o touro não é uma coisa que dá uma riqueza, não dá uma fonte de renda. O touro é mais uma paixão, é mais um, que nem um gosta de cavalo de corrida, outro gosta de carro antigo, outro gosta de touro de rodeio. Então, eu tive que ir para outros lados dentro do rodeio para poder movimentar melhor, para poder ganhar dinheiro.
O touro, na verdade, é que a gente fala, voltaria a falar, mais o hobby. O que você gasta, o que você ganha, você investe nele de volta e fica aquele círculo. Você não tira dinheiro dali. Mas como a gente é apaixonado por rodeio, apaixonado por touros, você andar dentro da minha casa, só vê estátua de touro, e é isso que a gente gosta, é isso que a gente ama.